Tu já ouviu com certeza alguém falar que antes daquilo dar certo, antes de fazer algo dar certo, ele provavelmente vai dar errado. Eu vim aqui para te contar o meu testemunho dessa fala que a gente ouve tantas pessoas falarem e que no fundo é verdade. Antes de dar certo, precisa e quase 100% da certeza que vai dar errado. Quando eu comecei a minha loja, gurias, eu contava com um valor. Tipo, nós tínhamos aquilo e deu. E a gente investiu aquilo na nossa loja. A gente investiu nas mercadorias, comprou, né? Foi para São Paulo, teve todo aquele gasto de viajar, de fazer a primeira viagem, onde a gente não sabia quais eram os lugares baratos, o que comer que era mais importante. A gente não sabia nada. Então a gente chegou lá, a gente gastou além da medida. Depois de um tempo a gente já sabe, né? Lugares que cobram menos para comer, coisas mais econômicas para comprar. Então a gente viveu esse começo assim, bem no turbilhão mesmo, de pensamentos, de emoções e na correria de tentar achar tudo da melhor forma possível e sozinhos. Neste momento, então, nós fomos para São Paulo, compramos as nossas mercadorias. Já foi um grande desafio, porque a gente, né, mora em Dom Pedrito, cidade assim, interior do interior do interior do interior do interior. Então, já imagina como foi. 24 horas de viagem até chegar a São Paulo, de ônibus, chegamos lá cansados. Então, assim, ó, já para chegar lá, já para ir, já foi um desafio enorme. Mas chegando aqui, eu quero te contar. Aí foi o pulo do gato. E agora, vender as mercadorias. Ok, vendemos. Vendemos para pessoas conhecidas, porque a gente imaginou que essas pessoas nos pagariam. Então a gente, né, eu fiz algumas fotos, postei no meu Instagram, e algumas pessoas foram até minha casa e me compraram. A maioria não me pagou. Eu posso dizer para vocês que 80% das pessoas que me compraram não pagaram. Eu vou ter que pagar daqui 15 dias, daqui 30 dias, parcela para mim 2 vezes. E aí foi o caos. Gurias, quando deu 30 dias e eu precisava do dinheiro novamente para voltar a São Paulo e comprar mais mercadorias, eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro e não tinha mercadoria, porque eu tinha vendido e não tinha recebido. E o pouco que eu tinha vendido e tinha recebido parcelas de algumas pessoas não daria para voltar para São Paulo. E eu fiquei horrorizada, eu lembro, no momento. Foi bem desafiador para mim, porque eu tinha saído do meu emprego. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu já não tenho mais o valor para ir viajar e já também não tenho mais meu emprego. Eu preciso fazer algo. Só que, neste meio tempo, a gente recebeu um valor. Conseguimos investir novamente, tipo, eu não sei como que a gente não teve medo de investir novamente neste negócio. A gente pegou o dinheiro, a gente recebeu um dinheiro e a gente pegou esse dinheiro e foi novamente para São Paulo. Eu fico pensando na minha cabeça, como que eu não tive medo se eu recém tinha perdido, né, uma quantidade considerável? E se eu fosse depender daquele valor para voltar novamente, eu não teria? Como que eu tive coragem? Como que a gente teve coragem de pegar o valor novamente e ir para São Paulo? E fizemos isso. Pegamos o valor novamente e fomos para São Paulo, compramos mais mercadorias, só que aí com a chance agora de acertar naquilo que eu estava errando, ou melhor, naquilo que eu tinha errado ali atrás, agora eu tinha chance de acertar. E fui lá, organizei alguns pontos, revi algumas situações, precificamos novamente, ajustamos os preços e começamos a vender novamente. Daí começou a funcionar, só que eu tô falando para vocês uma coisa muito lenta, tipo assim, uma questão de 30 dias a gente demorou para ir, então vamos supor que mais 30 para a gente comprar a mercadoria e aquela função toda, tô falando para vocês assim, ó, de mais de 3 meses nessa função. Antes de dar certo, precisa dar errado. Eu vivi isso na pele e esse é o meu testemunho. Se eu fosse depender da minha primeira ida para São Paulo, das minhas primeiras vendas, de ter vendido, recebido e ter retornado para São Paulo, eu não tinha construído a minha loja. Eu não tinha hoje loja, porque a minha primeira vez deu muito errado. E eu não sei o que me deu na cabeça até hoje, mas eu me encorajei, pegamos dinheiro novamente e fomos para São Paulo. Esse dinheiro que a gente recebeu não tem nada a ver com vendas, a gente recebeu porque era um dinheiro que havia, né, que poderia vir a entrar na nossa conta. Então a gente recebeu esse valor, Deus nos abençoou que mandou esse valor e a gente foi para São Paulo e colocamos, né, todo o nosso dinheiro novamente em mercadorias. E aí começou a dar certo, de uma maneira muito lenta. Antes que tu fique pensando assim, não passe de mágica assim, então primeiro dá errado, depois dá certo. Não, de uma maneira muito lenta, organizando. Cada vez que eu ia para São Paulo, eu organizava uma coisa.
que eu tinha feito errado da primeira vez. Então eu reorganizava, recalculava a rota e lançava aquela mercadoria de novo. Fosse em preço, fosse em anotações, independente. Eu errei muito para chegar aqui nos quase 10 anos de Dani Modas. Foram muitas coisas erradas e muitas delas, gurias, eu tive que aprender sozinha. Eu não tive ninguém que me dissesse assim, ó, Dani, tu tem que fazer isso, vai por aqui, vai por aquele lado, que assim tu não erra, assim tu consegue precificar melhor. Essa máquina de cartão tem menos juros, faz isso, vai por aquele... Não. Nunca teve ninguém. Era só eu e Deus. Eu ia colocar um nome nesse vídeo de Era Só Eu e Deus, mas eu quis colocar este outro para ficar mais atrativo, para que vocês olhassem de primeiro. Que o título vem, né? Primeiro vai dar errado, para depois vai dar certo. Tudo que dá certo já deu errado um dia. Então, assim, se tu tá tentando construir, né, a tua loja, seja online, seja física, independente do teu empreendimento, fica tranquilo que primeiro vai dar errado. Vai dar errado uma primeira venda que tu vai fazer, uma primeira encomenda, uma primeira tentativa, ela tem que dar errado porque tu tá começando, tu tá aprendendo. A gente não nasce sabendo tudo, é impossível. Nós somos, né, amadores de praticamente tudo que a gente vai fazer todos os dias, porque a gente não sabe fazer as coisas, mas a gente tá aqui para aprender. E a Dani Modas, ela foi baseada muito em aprender com os próprios erros. Como eu disse para vocês, eu não tive quem me pegasse pela mão e me orientasse por um caminho. Então, eu precisava errar primeiro para depois aprender. Então, eu errava, pensava, ops, isso não deu certo. Vamos fazer diferente. E eu precisava de uma nova oportunidade para fazer diferente. Isso com tudo. Com o meu financeiro, com essa função de vender as roupas, né, em fichinhas, gurias com funcionárias, com um local que eu aluguei para colocar as lojas, gurias com tudo. Primeiro eu tive que errar e depois acertar, porque eu tive que aprender errando. Então por isso que eu digo que ter quase 10 anos de Dani Modas foi um aprendizado tão incrível, porque aprender tudo com os próprios erros dói um pouco mais do que ter alguém te instruindo. Se eu tivesse alguém me instruindo, eu conseguiria chegar melhor no meu destino, com menos dores, sabe? Com menos marcas, menos cicatrizes. Mas eu acredito que Deus escreve cada história de maneira diferente. E a minha tinha que ser aqui. Tinha que ser assim. E tinha que ser para eu estar aqui, neste YouTube, conversando com vocês. Eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês, essa mensagem, que primeiro, para dar certo, vai dar errado. Então fica tranquila, descansa teu coração, aquieta tua alma, como disse Davi em um salmo, aquieta tua alma para que tu consiga ouvir a voz de Deus. Quem vai te instruir no teu caminho, se tu tiver um empreender com propósito, é o próprio Deus. Foi o que aconteceu na minha vida e eu profetizo que vai acontecer na tua também. Que quem guia os teus passos, quem conduz a tua mente, seja o próprio Deus. Para que tu possa chegar um dia no teu destino e dizer, era só eu e Deus. Aprendi com os meus próprios erros, mas não morri. Pelo contrário, estou aqui. Deus abençoe o dia de vocês e começamos a semana com mais esse vídeo. Comentem, curtam e compartilham para que eu siga trazendo mais conteúdos como esse. Beijo!